alimentação, enfim. Mas dentro disso, a principal questão é realmente o Tapazol é um medicamento prescrito para hipertiroidismo e para trazer a níveis aceitáveis, diminuir essa incidência de hormônios. Perfeito, perfeito. Então, olha só, gente. A gente já sabe que o hipertiroidismo é aumento da produção de T3 e T4 pela glândula tireoide, ok? Também sabemos o porquê que o profissional médico prescreveu o metimazol, falamos um pouquinho de causas, e vocês vão entender como é importante para a dinâmica a gente entender tudo isso daí. Por isso que o profissional de saúde precisa de ter um conhecimento básico. Precisa de ter um conhecimento básico. Então, eu vou listar alguns sintomas relacionados, alguns, viu, gente? Alguns sintomas relacionados com o hipertiroidismo. Então, eu vou citar aqui a perda de peso repentina, também taquicardia, vou citar aqui ansiedade, irritabilidade, aumento de apetite, evacuações frequentes, fadiga, fraqueza muscular. Então, veja bem, esses sintomas, a partir do momento que o paciente ele começa a fazer uso da medicação metimazol, a tendência é esses sintomas irem cessando. Muito bem. Então, vejam bem, o mais importante desse tratamento é nós aviarmos essa prescrição médica de forma correta. Então, foi já prescrito o que o médico prescreveu? Foi aviado aquilo que o médico prescreveu? Foi, tudo certinho. Então, aqui entra uma sugestão de uma venda, de um atendimento de excelência. Então, veja bem, um conhecimento básico nós já temos aqui. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito de atendimento. Pessoal que está conosco nas dinâmicas sabe que existem algumas etapas da venda, e uma delas é a abordagem. O que nós estamos sempre falando nas dinâmicas? Pode falar. A depressão, ela também é uma causa? Exatamente. Vai afetar o sistema nervoso, Jonathan. Vai afetar. Muito bem lembrado, tá? Eu coloquei aqui como no pacote, né, ansiedade, irritabilidade, mas vai prejudicar também o humor do indivíduo, ok? Muito bem. Pessoal, para quem não conhece o Jonathan, com um ano e pouquinho de farmácia, alguns meses de treinamento conosco, o Jonathan já está entre os 4 melhores vendedores da rede que ele trabalha, com pouco tempo. Então, pessoal, uma coisa que nós trabalhamos nos nossos treinamentos é reconhecimento. E uma coisa que sempre procura, seja o jovem, o de meia idade, o de mais idade, reconhecer o profissionalismo. E o Jonathan está de parabéns, porque vários indicadores de produtividade, ele já tem aí uma produtividade, uma excelência no seu atendimento, que supera aí alguns profissionais que têm muitos anos de experiência. Então, primeiramente, pessoal, o treinamento fez diferença alguma coisa o treinamento para você, Jonathan? Muita coisa, bastante. Bastante, ajudou? Bastante. Ajudou bastante. Perfeito, só que eu falo aqui... Continua ajudando, né? Mas eu falo para vocês que a motivação do Jonathan que fez toda a diferença. A motivação do Jonathan, porque não tem nada milagroso, gente. Nós temos que batalhar e fazer o nosso melhor, não é, seu Paulo? Perfeito, professor. A gente tem que buscar. Você não sabe o quanto eu sou grato a esses ensinamentos, esses treinamentos que nós recebemos. Isso tem ajudado e muito, porque mesmo a gente já tendo muita experiência, mas tem sempre algo a aprender. Todo dia nós aprendemos alguma coisa, nós temos que
está buscando o melhor para que a empresa venha ter resultado com esse treinamento que nós estamos recebendo. Nós não podemos entrar num treinamento desse aqui, passar meses e meses e continuar a mesma inapetência pela venda. Você está entendendo? Nós temos que ser apetitosos e respeitosos com o cliente, mas a empresa precisa do resultado positivo. Exatamente. Obrigado, seu Paulo. Então, pessoal, uma coisa muito importante que a gente vai trabalhar é a abordagem. Eu acredito que todos que estão nos assistindo, os colegas que estão conosco no Zoom e outros nas redes sociais, a arte da venda, né, pessoal? Atender uma pessoa, vender algum serviço ou produto, é muito importante o profissional, e ainda mais para nós que somos profissionais de saúde, fazer uma excelente abordagem. O que sempre eu estou falando nos nossos treinamentos? Olho no olho, sorriso no rosto, concentração na hora de atender o cliente. Veja bem, nós não estamos vendendo qualquer produto, nós estamos aviando prescrições. Nós estamos dispensando medicamentos. Nós estamos vendendo saúde. Então, nós precisamos ter muito zelo, muito cuidado. Então, e o cliente, quando ele sente aquela atenção, quando o cliente sente aquela atenção por parte do profissional que está atendendo ele, muda tudo, gente. Muda. Às vezes o cliente está ali, não está tendo um dia bom, não está tendo um dia bom, e em virtude daquele sorriso, em virtude daquele bom atendimento, daquela atenção, nós transformamos a vida daquele cliente naquele dia. Então, nós passamos aquela energia boa para o cliente. E muita gente fala assim, Gustavo, mas não é todo dia que eu estou bem. Olha só, pessoal, nós temos que... Problemas, todo profissional vai ter, de qualquer área. Mas na hora que a gente está desempenhando o nosso trabalho, nós temos que fazer o nosso melhor. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Muito bem. Então, fez aquela abordagem, sorriso no rosto, olho no olho. Outra sugestão na abordagem, não deixar o cliente esperando. Existe um estudo que fala que o cliente não pode esperar mais de 15 segundos. Eu vou mais longe, pessoal. 7 segundos eu acho que é o máximo. É claro que alguém vai falar assim, Gustavo, mas se a farmácia estiver cheia? Se a farmácia estiver cheia, está todo mundo vendo que o local, né, os profissionais estão em atendimento, aí é outro raciocínio. Mas se a pessoa está aguardando o medicamento, limpando uma sessão, vai lá e atende o cliente. Com um sorrisão no rosto, não é, Leila? Sorrisão no rosto, né? Toda atenção com o cliente. Então, a abordagem vai ajudar vocês, pessoal, na hora que chegar nessa situação aqui, que foi colocada, né? O cliente chegou munido de uma prescrição médica, de um Tapazol, seja de 5, de 10 miligramas. Então, o cliente pede o valor da medicação, você vai passar o valor daquela medicação, e olha só, até aí, pessoal, você respondendo as perguntas do cliente, você está agindo como um atendente. Está errado? Claro que não. Mas olha só, e o vendedor, como se porta? Um atendente, ele responde a pergunta do cliente. O vendedor faz pergunta para o cliente. É isso, Luiz Flávio? Perfeito, professor. Veja bem, existem momentos distintos durante uma abordagem. Esses momentos começam, como o senhor citou aí, desde chamar o cliente pelo nome, que se torna importantíssimo, né? É a chamada personalização do atendimento, escutar as demandas solicitadas pelo cliente, né? Ouvir é importantíssimo, mas nós temos que ter um poder transformador onde nós deixamos de ser ouvintes, deixamos de ser somente assim aqueles respostas prontas ou imediatas, para nos transformarmos num vendedor proativo.
É aí que entra, então, a capacidade técnica de identificar a necessidade do cliente e, de uma forma muito ética, e isso é importante nós ressaltarmos, a ética no atendimento, dentro dessa ética, podermos oferecer, e esse aí vem o termo, oferecer a esse cliente alternativas que possam melhorar a sua qualidade de vida. E aí entramos num termo que o senhor vai abordar, que é a chamada venda agregada. Exatamente, pessoal. Olha só, como o Luiz Flávio estava falando, vejam bem, existe uma linha de produtos que a classe médica já está batendo muito forte e traz uma mensagem para nós como a medicina do futuro, que é a parte de suplementação. Não é, Cristiano? A parte de suplementos. A parte de suplementos. É isso, Cristiano? É isso aí, professor. Então, a parte de suplementação, gente, ela vem trazer saúde para o cliente, vem trazer qualidade de vida, vem gerar uma série de benefícios ao cliente. Hoje Professor, não... Oi, pode falar. só para pontuar isso que o senhor está falando, se caso anteriormente existisse os suplementos que existem hoje, né? A gente não ia estar falando aí de hipotireoidismo, de hiper, porque ia ter a prevenção, uma suplementação e não ia ser tão recorrente, né, esses tipos de doenças. Exatamente, exatamente. A medicina, a cada dia que passa, está evoluindo cada vez mais. A medicina está evoluindo cada vez mais. Deixa eu só dar uma cortada aqui no áudio, gente. Deixa eu dar uma mutada aqui. Está tendo uma... Isso. Então, a medicina está evoluindo a cada dia que passa e a parte de suplementação, que muitos médicos estão de uma forma muito séria, muito idônea, batendo muito forte na internet, médicos, nutricionistas, colegas farmacêuticos, e nós não podemos ficar de fora desses tipos de tratamentos, desses tipos de suplementos que vêm melhorar a qualidade de vida do nosso cliente. Então, veja bem, normalmente, aqui é o ponto-chave do nosso encontro de hoje. Normalmente, eu gostaria que cada balconista que está nos escutando, quando chega uma prescrição, seja de um tapazol no hipertiroidismo ou no hipo, a levotiroxina sódica, grande parte dos balconistas não tem conhecimento, não é vontade, não tem conhecimento para propor alguma linha de tratamento acessória, para melhorar a qualidade de vida do cliente. Então, mas alguém vai falar assim, Gustavo, ainda não entendi onde você quer chegar. Veja bem, eu não falei aqui de alguns sintomas, gente. Eu não falei aqui de alguns sintomas, eu falei aqui de taquicardia, por exemplo. Então é o seguinte, eu vou fazer uma dinâmica com o Luiz Flávio, tá? Onde eu vou ser o cliente, o Luiz Flávio vai ser o balconista que vai me atender. Então é o seguinte, ele foi lá, colocou a medicação na minha cestinha, eu vou perguntar o preço para ele, e aí o Luiz Flávio, sabendo que no hipertiroidismo pode acontecer esse sintoma de taquicardia, ele pode, com todo zelo, com todo cuidado, fazer uma pergunta para mim, para ver como que está a minha parte cardíaca. Não é, Luiz Flávio? Perfeito, professor. Porque, Luiz Flávio, você tem muita experiência em farmácia. É muito difícil um balconista com uma prescrição de tapazol, ou tapazol no hipertiroidismo, ou Puran, Levoide, Sintroide, no caso do hipotiroidismo, é muito difícil um balconista oferecer algo para agregar na saúde do cliente, não é verdade, Luiz Flávio? Veja bem, professor, o senhor foi muito enfático na questão de que hoje em dia os atendentes, balconistas, vendedores, até mesmo alguns farmacêuticos, não é a falta de vontade. Principalmente atendentes,
é a falta de conhecimento técnico. Graças a Deus, essa inovação chamada internet, hoje todo mundo tem acesso às diversas bulas de medicamentos que estão espalhadas por esse mundo, né, da internet. Quando nós começamos lá atrás, né, professor, isso não existia. Então, nós tínhamos que recorrer a bibliografias como Vademecum e tantos outros aí, e até mesmo, em alguns casos, aproveitando caixinhas de remédio, eu até diria, jogadas fora por clientes, para entendermos como era o funcionamento de uma doença. Então, assim, hoje em dia, com o advento da internet, se tornou muito prático e fácil para que um atendente de balcão, investido de vontade, possa estar agregando produtos que possam não só atender ao cliente, mas melhorar a qualidade de vida. Isso hoje é uma questão de sobrevivência para a farmácia, para o seu proprietário, para um bom rendimento, e aí é uma palavra-chave, para o atendente, e mais do que isso, tudo isso envolto em termos técnicos, em termos de muita ética profissional, e também que vão melhorar a qualidade de vida do cliente. Isso é muito importante. O mais importante, né, Luiz Flávio, tem muitos... É bem comum nós escutarmos um termo que se chama empurroterapia. Perfeito. O que a gente está falando aqui, pessoal, não tem nada a ver com isso, empurroterapia. O que é uma empurroterapia? É você oferecer um produto ou um serviço que não tem nada a ver com a necessidade do cliente. Não tem nada a ver com a necessidade do cliente. É você propor algum produto de forma aleatória. Exato. A empurroterapia, gente, é uma venda sem critério algum. Então, Professor, pode falar, seu Paulo. aí onde volta aquele caso lá que você citou, que a colega pedia para o senhorzinho levar uma vitamina na mão dela para me ajudar. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Isso aí que o Luiz Flávio falou é uma coisa riquíssima. Hoje nós temos o mecanismo na mão, que é a internet, tem o celular, mas muitos usam só ali na hora e fecha a página sem absorver o conteúdo daquela mensagem. Você está entendendo? Exatamente. Então, muito rico demais o falar do nosso colega Luiz Flávio, viu? Parabéns. Ele deu uma aula de como se comportar num balcão de farmácia, profissionalmente. Parabéns, viu? Muito bem aí, Luiz Flávio. Receba os parabéns do seu Paulo. Olha só. Vindo do senhor, seu Paulo, eu agradeço muito. Muito obrigado. O seu Paulo tem mais experiência que você, viu, Luiz Flávio? Com certeza. Por isso que eu falei. Vindo do seu Paulo, a estima e a consideração ficam maiores ainda em relação a ele. Obrigado. Ok, meu irmão. Um abraço. Tudo de bom. Muito bem, pessoal. Então, olha só. Nós aqui não tem nada a ver com empurroterapia. É você oferecer um produto ou serviço que vai ajudar na qualidade de vida do cliente. E alguém vai falar assim, e se o cliente não der abertura? Gente, se o cliente não der abertura, ele não tiver num dia bom, pessoal, avia o receituário dele, dispensa a medicação, né, agradeça, conduza até o caixa e está tudo certo. O fato, pessoal, que vamos imaginar aqui uma situação, que eu vou fazer daqui a pouco uma dinâmica com o Luiz Flávio. Ele pode perguntar assim para mim, ó, ele está com a minha prescrição de Tapazol, na mão, ele já passou o preço para mim, então eu vou embora. O Luiz Flávio, de uma forma muito cordial, porque a abordagem já foi bem feita, então, com a abordagem bem feita, existe uma conexão. O Alegra Pediatra tem falta. Nós temos várias colegas de farmácia participando aqui. A Alegra está em falta, olha só. Então, muito bem. Então, veja bem, pessoal. O Luiz Flávio, de uma forma muito cordial, pode perguntar para mim, como é que está a sua parte cardíaca, seu Gustavo? Eu não sei como é que está, né? De repente foi atendido por um profissional que, de repente, foi
fez um atendimento um pouco na correria, só olhou os exames e tudo mais. O Luiz Flávio pode ir lá, pode pedir para o farmacêutico, ou ele vai lá e faz a aferição da minha pressão arterial. Hoje nós temos aparelhos que também dá a frequência cardíaca. Então, se o meu batimento cardíaco estiver acima de 100 por minuto, o Luiz Flávio pode indicar um ômega 3, que é uma medicação cardioprotetora. É isso, Luiz Flávio? Perfeito. O ômega 3, no caso da aferição da pressão, como o senhor citou, as pessoas com hipertiroidismo, elas têm diversos agravantes que o senhor citou aí. Um deles é a questão, sempre assim, eu coloco de uma maneira muito clara, para que os nossos companheiros que estão acompanhando agora entendam de uma maneira assim, de um desenho muito claro, é assim. O hipertiroidismo é uma pessoa extremamente acelerada, ela tem dificuldade para dormir, e aí nós temos hoje a melatonina, nós temos aí o problema da aferição de pressão arterial, o ômega 3, o senhor citou a questão de gentilmente convidá-lo a fazer uma aferição através de um aparelho de pressão, através de um oxímetro de pulso, tudo isso de maneira gratuita, que vai aí manter uma relação muito mais amigável, né? Manter um elo de ligação e, com isso, tudo de maneira muito profissional, ética, o cliente ele vai se sentir o quê? Abraçado a um problema que ele tem. Então, ele vai, assim, muitas vezes, e na grande maioria, farmacêuticos, balconistas de farmácia, eles têm um contato com o cliente, com o paciente, maior até que o médico. Então, por isso, dessa necessidade de uma interação mais amigável, mais olho no olho, mais, assim, abraçar o problema. Porque 99% das pessoas que entram hoje numa farmácia têm um problema. E 1% é aquele chamado cliente que vai atrás da conveniência. Então, ninguém vai lá dando risada. Então, por isso, é importante o atendimento cordial, o atendimento visando a empatia com o problema apresentado do cliente. Muito bem, muito bem. E aí, vejam bem, pessoal, mediante cada sintoma que o cliente apresenta, né? Olha só, nós temos também evacuações frequentes. Evacuações frequentes. Então, outra pergunta que o Luiz Flávio, no atendimento, poderia fazer para mim, perguntar como está o funcionamento do meu intestino, né, Luiz Flávio? Perguntar como que está a saúde do meu intestino, perguntar a respeito do humor, como está o humor. São perguntas pontuais. Tem muito colega balconista que já está preparado e pergunta para o cliente, o senhor conhece o produto X? Eu acho que já é um grande passo, né, Luiz Flávio? O balconista ter esse conhecimento. Sim, perfeito. Porém... Professor Gustavo. Oi, pode falar. Carisa, falando aí sobre Luiz Flávio, o nome dele, né, que ele citou aí o nome da melatonina, Isso. Eu frisei nas minhas vendas, muita gente dizia assim, a melatonina, mulher, e para que serve isso? Aí eu falei sobre o ritmo circadiano, que de dia ele sente disposição e à noite ele dormia calminho, tranquilizava mais. Aí ela dizia, mulher, mas de noite eu durmo bem, mas de manhã eu não tenho disposição, então vai a melatonina. Muito não é bem. isso? Perfeito. É estudando mesmo que a gente vai além. Perfeito. Agora, qual que é o nosso objetivo que nós estamos aqui? Nosso objetivo é ter empatia com o cliente, nós nos colocarmos no lugar do nosso cliente, nós mostrarmos para o nosso cliente que ali na farmácia não tem mercenários, tem profissionais de saúde que têm comprometimento em gerar a melhor qualidade de vida para o cliente. O mais importante, pessoal, a venda, aquilo que vai passar no caixa, é uma consequência. O balconista, o profissional, ele tem que estar focado no quê? Em resolver a necessidade do cliente. Então, a parte da suplementação, a gente bate muito forte em suplementação, né? Nós estamos
Nós temos aí uma gama de suplementos para treinamento, acredito que supera 80 suplementos que nós temos treinamento. Então, é extremamente importante. Então, ó, taquicardia, a gente tem o ômega, ansiedade e irritabilidade. Jonathan, o que você colocaria aqui? Ansiedade e irritabilidade. O que você ofereceria? Ansiedade e irritabilidade. Professor, eu acredito que o triptofano... É isso aí. Muito bom. Ele é muito bom. É isso aí. Parabéns. Isso aí. Parabéns. Tira a ansiedade. Exatamente, exatamente. Triptofano. Triptofano é um aminoácido, pessoal. Lembrando que suplementos hoje é vendido aí em locais bem populares, supermercados, vende em algumas regiões, supermercados vende suplementos, né? Então, essa linha, o suplemento ele é nada mais é que uma nutrição de alta qualidade que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do cliente. Quando nós falamos de suplementos, nós estamos falando em uma boa parcela dos suplementos tem ação antioxidante. O que é uma ação antioxidante? Veja bem, pessoal, no funcionamento celular, no funcionamento da célula, é gerado um lixo celular. E aqui, lembrando que o nosso conteúdo aqui, ele é voltado para o balconista, ele não é voltado para o farmacêutico. Então, a gente precisa falar de uma forma bem didática, bem fácil de entender. Então, vejam bem, a partir do momento que esse lixo celular, que nós vamos colocar o nome dele aqui de radical livre, tá? Ele é um lixo tóxico que prejudica a saúde dos indivíduos, do ser humano. Então, vejam bem, a partir do momento que nós temos muitos radicais livres, vai gerar um processo oxidativo no sangue muito intenso, e isso, além de prejudicar com o aparecimento de com a evolução de algumas doenças até pré-existentes, então ele faz aparecer até outras doenças, né? Doenças aí, pessoal, cancerígenas. Então, o suplemento, uma boa parte dos suplementos tem uma ação antioxidante. Ela remove esse lixo celular, neutraliza esse radical livre, gerando mais qualidade de vida para o indivíduo. Então, ele diminui, né, professor, o impacto, né, no organismo, né? Exato. Dos radicais livres, né? Exato. Então, ele inibe e protege, né? Eu sempre digo, a suplementação, o nome já diz, ele é algo que ajuda e vai suplementar aquilo que o cliente já vem usando, né? Tem prescrito. Exatamente. Então, para quem tem o hipotireoidismo, né? Então, eu consigo falar um pouco mais sobre isso, né, o hipo. Então, assim, tem várias ações que isso causa no organismo. Aumento de peso ou perda de peso, queda de cabelo, unha. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande aí da suplementação, só que nem eu digo, a gente vende saúde e a gente vende aquilo que a gente sabe, o que a gente oferece, mas a gente tem que ter conhecimento daquilo para o cliente comprar a ideia, né? Para ele identificar que aquilo vai ser bom para ele. Então, a gente só consegue isso sabendo para que determinado produto causa e conhecendo as causas que aquela determinada patologia que o cliente tem causa, né? Então, acho que é um resuminho que eu penso assim e tento agir dessa maneira, né? Conhecendo as causas e conhecendo o produto que pode ser indicado para tal patologia. Exatamente. Ô, Gustavo. Oi, Leila. Como aí você falou, né? Não vem na testa lá do cliente, eu tenho hipertireoidismo, né? Mas, assim, até na questão do diálogo. Às vezes o cliente vem procurar outra medicação, mas se você começa a conversar, você vai perguntando como é que tá a saúde. Algumas pessoas falam assim, tô com queda de cabelo, minha unha tá fraca. Então, às vezes, nos sintomas que as pessoas apresentam, né? Os clientes apresentam, e você ir observando o decorrer da conversa. Eu estou sentindo fraqueza, meu cabelo está caindo, estou tendo perca de massa muito fácil, ou estou tendo, né, o contrário, estou tendo ganho de peso. Uma coisa que
a gente, pelo menos eu, né, faço aqui, eu vou observando o que a pessoa vai falando, eu estou tendo isso, assim, ó, já tem tempo que fez um exame de sangue, já fez um exame hormonal para ver. Então, assim, é muito importante a gente ir observando os sintomas que as pessoas estão falando, né, que estão tendo, até mesmo para a gente ajudar de alguma forma, porque acho que nem é importante fazer um exame de tireoide, né, para ver a questão hormonal. Às vezes até os exames de sangue mesmo de rotina deixam lá, né, faz de ano em ano, ou às vezes nem faz. Então, a gente acompanhar, tá auxiliando, ajudando, né, despertando esse interesse de saber, de buscar também, porque talvez a pessoa está lá com um excesso hormonal muito, muito alto, principalmente para quem faz uso de anticoncepcional, e aí tem alguns sintomas parecidos com esse excesso de hormônios no corpo e acha que é normal, e fica por isso mesmo. E assim, eu, pelo menos aqui no balcão, estou tentando despertar em algumas situações, né, que tem a oportunidade de despertar nas pessoas o interesse de estar buscando, procurar fazer um exame para ver se tem, sim, se tem alguma alteração, ou se está tranquilo. Se tiver, ótimo, bom demais. Mas, né, saber, procurar como está a saúde da pessoa. Muito Acho que é muito bem, importante. muito bem. A Leila, gente, a Leila Ferreira, ela tá mais... Esse ano se forma farmacêutica, né, Leila? Esse ano se forma farmacêutica, né? E uma coisa muito importante que a Leila falou aqui, gente, é o seguinte: nós estamos falando aqui de uma situação que foi prescrita uma receitinha médica. Então, o cliente passou pelo médico. Mas olha só, a Leila trouxe para nós aqui uma situação inversa, que é o cliente chegando na farmácia, né, de repente falando, né, da parte cardíaca, das evacuações frequentes, da ansiedade, e aí, ao invés do balconista, do profissional, é claro, gente, eu estou sempre falando aqui do balconista porque o evento é para o balconista, tá? Lembrando que toda farmácia tem o seu farmacêutico, e eu também sou farmacêutico, gente, eu honro também a minha classe, mas aqui o evento é para os balconistas, porque por isso que eu estou sempre falando do balconista, ok? Mas veja bem, a partir do momento que o cliente começa, vai lá para a salinha de aplicação, como o Luiz Flávio falou, e tá lá, o batimento cardíaco acima de 100, né? A parte do humor, a parte emocional abalada, evacuações frequentes. Então, a nossa sugestão, não indique nada. Olha, vai fazer uma dosagem hormonal, como a Leila falou, passe por um endocrinologista. O endocrinologista vai pedir dosagem de T3 e T4. Né? Alguém vai falar assim, Gustavo, você está sendo muito político. Gente, a questão não é de político e vocês vão ver que vocês não vão deixar de atender esse cliente. Esse cliente, ele vai no médico, ele vai fazer um exame, e aí o médico vai passar o diagnóstico dele de hipertiroidismo e vai prescrever a medicação. E ele, através do gatilho da reciprocidade, porque olha só, gente, se uma pessoa te estende a mão no momento difícil, ou te presta solidariedade, ou te faz uma benignidade, a tendência do ser humano é de retribuir. Então, isso no processo de venda é conhecido como gatilho da reciprocidade. Ele vai voltar lá na farmácia, depois que ele passar pelo médico, né, Leila? E vai procurar a Leila. Olha, Leila, você estava certa, obrigado por me indicar o doutor fulano, ele pediu a dosagem dos hormônios que você falou e realmente eu tenho esse probleminha aqui. Olha, pessoal, você ganha o cliente para o resto da vida. Tá? Vocês acham que um cliente desse, só fechar o raciocínio aqui, Leila, você acha que um cliente desse, onde a Leila prestou uma assistência, que eu já vou colocar como assistência farmacêutica, porque ela já é quase uma farmacêutica, mas depois de uma assistência dessa, você acha que esse cliente vai trocar a farmácia da Leila por causa de 3, 4 reais, pessoal? Pode falar, Leila. Eu falo assim, só para concluir, porque hoje em dia, pelo menos na minha cidade, que não é sempre o mais correto, mas a maioria dos clientes, eles procuram mais as farmácias do que até mesmo o consultório médico. Então, eu creio que assim, eles vêm mais aqui, procuram, falam como estão se sentindo,
Então, a gente precisa estar atento, né, a essas informações que eles nos passam. Exatamente. E aí, a gente vai falar, né, Luiz Flávio? E vai chegar na mesma situação. Precisa de conhecimento, não precisa, Luiz Flávio? Muito, muito. O que a futura doutora Leila falou aí, e é muito importante, eu parabenizo a atitude dela, ela teve uma coisa muito simples, que se todo balconista tiver, já é meio caminho andado. Iniciativa. Sempre dentro da ética, dos bons costumes e moral que nós temos dentro do balcão, ela teve a iniciativa. A iniciativa, ela dá andamento na sequência do diálogo a palavras ou então termos chaves que vão levar o balconista, que tem um conhecimento mínimo técnico da enfermidade do cliente, a indicar produtos de qualidade que podem melhorar a vida do cliente e, em conjunto, também aumentar a rentabilidade da farmácia e também do próprio balconista. Então, perfeito, tem que ter a iniciativa e uma sequência de atos que vão levar aí ao aumento de rentabilidade, a melhora de qualidade de vida do cliente. E depois de tudo isso, né? Vamos aqui só fazer uma continha boba, viu, gente? Eu não lembro o preço da medicação Tapazol, nem o Metimazol, mas eu vou colocar um valor hipotético aqui de R$20. R$20. Vamos imaginar que o Luiz Flávio, ele me perguntou em relação à minha parte cardíaca e também me perguntou da situação emocional. Situação emocional. E aí, ele me explicou que o ômega 3 ele tem uma função cardioprotetora. Então, o ômega 3, quem me conhece sabe que eu sou super fã do ômega 3. Então, o ômega 3 ele é um auxiliar na redução de pressão arterial. O ômega 3 ele protege, ele também é um antiagregante plaquetário natural também, anti-inflamatório. Então, o ômega 3, quem faz uso do ômega 3, ele tende a ter um menor risco de infarto. Inclusive, a gente sempre fala nos treinamentos para ter zelo, cuidado na hora de oferecer ômega 3 para quem faz uso de antiagregante plaquetário. Exemplo, ácido acetil salicílico. Exemplo, clopidogrel, xarelto, enoxaparina. Tem que tomar cuidado com isso. Marevan, que é a varfarina, né? Então, muito bem. Então, veja bem, o Luiz Flávio foi lá, pontuou e me ofereceu o suplemento, lembrando que suplemento não é medicamento, suplemento é uma nutrição de alta qualidade. Tá? Nós ingerimos, só fechar aqui o raciocínio, Luiz Flávio. O ômega 3, gente, uma das principais fontes de ômega 3 são os peixes. São os peixes, principalmente do fundo do mar, né? De águas frias e tudo mais. Então, é importante a gente lembrar. E em relação à parte do humor, nós temos o triptofano, né, Luiz Flávio? Perfeito, professor. Assim, inclusive, o senhor citou aí, pegando o primeiro comentário da colega, colocando que, assim, infelizmente, nós vivemos numa situação no nosso Brasil que a nossa alimentação é muito carente, seja para qualquer pessoa. Então, dentro disso, as pessoas chamam normalmente de suplemento, mas eu chego até colocar uma terminologia tratando como complemento nutricional, que é, então, justamente isso que acontece. O senhor citou aí a questão da parte do ômega 3, que é uma questão de peixes de água fria. Tem também a questão do magnésio de malato. O magnésio, inclusive, ele é um bloqueador de cálcio. Hoje, nos Estados Unidos, ele foi, inclusive, indicado para combater a hipertensão arterial. Então, assim, o magnésio ele é excelente. Nós temos também o colágeno para questões das paredes do intestino delgado, no caso de evacuações. Enfim, são todos medicamentos que são naturais, são complementos nutricionais, às vezes, de uma deficiência alimentar, e tudo isso, qual que é o principal de tudo? Isso vai melhorar a qualidade de vida do cliente. Exatamente, perfeito, perfeito. Aí eu paro e pergunto, né, para quem gosta
né, de mensurar monetariamente. Então, primeira coisa aqui, tá? Ninguém vai ficar pedindo, ficar insistindo, sendo desagradável com o cliente. Então, o cliente gerou uma conexão, foi feita uma ótima abordagem, teve conexão, nós fazemos perguntas para auxiliar o cliente na sua melhor qualidade de vida. Muitas vezes, pessoal, não vai caber uma suplementação, uma orientação. Ah, Gustavo, mas não vendeu, mas você está fidelizando cada vez mais o teu cliente. Então, existe todo um zelo, todo um cuidado. Mas veja bem, naturalmente, essa venda, vamos imaginar um cenário hipotético, eu não lembro o preço do Tapazol, mas vamos pensar no cenário hipotético, o Tapazol é R$20. Um ômega 3, R$40, um triptofano, vou colocar um valor hipotético de R$60, é muito mais, que eu sei. Então, vamos imaginar uma situação aqui. Você está vendendo R$20 para o cliente e está oferecendo um tremendo benefício para o cliente, na qual a consequência vai ser um aumento de produtividade muito grande para a empresa. Então, olha só, ganha o cliente, porque ele teve o seu suplemento que vai ajudar na sua parte emocional e na sua parte cardíaca. E isso é incontestável porque tem uma série de estudos que relatam isso. Então, uma venda de 20 indo para R$120. Gente, nós estamos aí praticamente quadruplicando, quintuplicando a venda. Alguém vai falar assim, Gustavo, mas não é toda a venda que a gente consegue fazer isso. Eu concordo, mas imagina se a cada 10 clientes da farmácia nós conseguimos fazer isso. Agora, requer do profissional balconista atenção, comprometimento. Sim, claro que requer. Compromisso na busca de conhecimento. Buscar conhecimento não é só para o balconista. O farmacêutico, ele estuda aí. Eu sou do tempo, eu formei em 4 anos, né? Mas hoje eu acredito que está em 5 anos, faculdade de farmácia. Então, vejam bem, é isso, né, Leila? 5 anos, né? Então, olha só. Então, o farmacêutico estuda e mesmo depois que se forma, tem que continuar estudando, né? O médico, o dentista e assim por diante, qualquer profissional tem que continuar estudando. Então, a busca de conhecimento, ela é muito importante, ela vai trazer produtividade para o balconista, vai trazer qualidade de vida para o cliente e a empresa farmácia. Gente, hoje nós temos muitas farmácias passando dificuldades, então nós precisamos, né, ter esse comprometimento com a empresa também, tá? Não é para vender nada fora da legislação, tá? Lembrando aqui, mais uma vez, sendo até às vezes chato e incisivo, né? Todas as farmácias têm os seus farmacêuticos, inclusive nós temos uma participação maciça de colegas farmacêuticos, temos colegas farmacêuticos participando aqui, né? Eu fico muito honrado com a participação de todos, mas olha só, gente, como o nosso evento aqui é uma dinâmica, eu gostaria, antes da gente fechar essa dinâmica de vendas, pedir para o nosso colega Luiz Flávio, você pode me atender, meu amigo? E na medida do possível, você me oferece aí o que a gente está falando aqui. Tá? É uma situação virtual, né, gente? Mas aí é uma espécie de uma dinâmica profissional para a gente, onde o objetivo é servir o cliente da melhor maneira possível. Tá? Então, a venda do Luiz Flávio vai ser uma consequência do bom atendimento comigo. Tá certo? Pode ser, Luiz Flávio? Pode ser. Então, vamos lá. Faz de Professor. conta. Oi, pode falar, Jefferson. Professor? Pode falar, estou escutando. Seguinte, a gente está falando muito sobre isso aí, né? Sobre, no caso, atendimento, né? Que é, no caso, muito importante, né? Então, a gente tem que saber, no caso, como atender o cliente, não, no caso, só se preocupar com a nossa venda, e sim também com a saúde também que é do cliente, né? Eu também penso muito nisso, não pensar só em mim, como no caso vender, e sim pensar em atender bem também,
Exatamente. Nesse caso, né? Ô Jefferson, O você cliente vai falou, poder o ficar principal feliz, é né? isso, Jefferson. O principal é isso. O principal é isso, tá? Você está falando tudo. Você está falando tudo. Eu vi aqui o que você colocou aqui no comentário, né, do seu ótimo atendimento que você fez com o cliente, né? E com a supervisão aí do farmacêutico da loja, você fez esse ótimo atendimento aqui ao cliente, né? Obrigado aqui, né? Deixa eu ler aqui que o Jefferson colocou para nós rapidinho, pessoal, antes da dinâmica. Os 3 principais aspectos de uma venda de sucesso é a abordagem, a conexão e atentamento para a necessidade do cliente de forma consciente. Ele está contando aqui que fez uma venda de um suplemento mediante uma boa conexão com o cliente, né, onde esse cliente pediu um Ciacalme, né, para quem não conhece, Ciacalme é um fitoterápico à base de passiflora, e por fim consegui com os meus argumentos vender um Durmazen. O Durmazen, se não me engano, é triptofano, né? Triptofano, né, Jefferson? Triptofano com melatonina? Vem com Sim, melatonina triptofano. com triptofano, isso mesmo. Perfeito, perfeito. Pois o cliente estava ansioso e com insônia. E a conexão pós-abordagem é fundamental para a venda. Obrigado, obrigado. Ótimo relato, ótimo relato. Professor, Oi. Oi, professor, Emanuel. Outro colega tudo que bom? está se formando em farmácia. Fala, Emanuel. Professor, uma coisa que eu fiz bastante, e principalmente nessas medicações que mexem com hormônio, é tratar tanto você entender a parte dos medicamentos, quanto a parte da suplementação vitamínica que você tem que oferecer e que você pode oferecer, quanto também os próprios alimentos. Eu estou iniciando minha pós em nutrição agora, porque eu entendo assim, que você, quando você quer viver e viver bem. Aí, Exato. uma das coisas. Com certeza. Aí, quando você entende os próprios medicamentos e faz a junção dele com uma boa alimentação, isso frisa muito uma ótima saúde. E é tanto que, por exemplo, nessa parte do hipertireoidismo, onde você também tem um aumento de peso, o hipotireoidismo que tem um aumento mais brusco, eu consigo bastante fazer tanto a venda de, por exemplo, óleo de cártamo, que vai ajudar você. O senhor é fã do ômega 3, eu já sou fã do óleo de cártamo. Não, o óleo de cártamo, ele é o primo do ômega 3, né? Produtaço também, né? E a gente vai ganhando clientes e simpatizando por isso, porque hoje em dia a gente não pode prescrever uma dieta, porque isso causa parte mais do nutricionista, mas quando você entende que uma boa alimentação pode ajudar em tudo isso, favorece um tratamento bem mais específico e bem mais exato, sabe? Mais preciso. É uma coisa que eu friso bastante nos meus atendimentos, e graças a Deus dá muito certo. Exato. Então, qual que é o nosso objetivo, né, doutor Emanuel? Já vou chamar de doutor Emanuel aqui. O objetivo é que o cliente tenha o melhor atendimento possível. Tá? E o que a gente está propondo aqui são suplementos, são produtos que podem ser comercializados dessa forma dentro da legislação, né? Luiz Flávio, vamos lá? Eu vou comprar um Tapazol, faz de conta, eu vou fazer a vez de um cidadão que está com hipertiroidismo e na medida... já é conhecido ou não da farmácia? Não é, eu não sou conhecido. Eu estou passando aí... Melhor ainda. Fui fazer estou passando por Itápolis. Estou passando por Itápolis e vou comprar com você na farmácia, ok? Então, você não me conhece, tá? Então, pode começar? Vamos lá. Vamos lá, acabei de entrar na farmácia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Posso ajudá-lo? Pode sim, eu estou de passagem aqui por Itápolis e eu queria que você aviasse esse receituário meu aqui. Perfeito. Só um minutinho. Tapazol de 5 miligramas, né? Exato. Por gentileza, antes de mais nada, meu nome é Luiz Flávio. Qual o nome do senhor? Meu nome é Gustavo. Ah, sim. Senhor Gustavo, então, a partir de agora eu vou atendê-lo. Como eu disse, meu nome é Luiz Flávio. O senhor está aqui com uma receita prescrita por seu médico, indicando uma medicação para hipertiroidismo. Por gentileza, o senhor quer uma caixinha, duas? O senhor quer quantas caixinhas desse medicamento? É a primeira vez que o senhor toma? Isso.
Olha, é a primeira vez. Na realidade, É a primeira vez? eu me consultei em Goiânia, que é a minha cidade, e fui fazer Perfeito. uma visita para um grande amigo aqui em Itápolis, e eu falei, já vou pegar e aviar esse receituário aqui. Eu queria uma Perfeito. caixinha primeiro. Perfeito. Só um instantinho, por gentileza. Bom, está aqui então a caixinha. Senhor Gustavo, deixa eu aproveitar e perguntar ao senhor. O hipertiroidismo, que é este medicamento que o senhor vai utilizar, ele normalmente causa alguns problemas, alguns efeitos colaterais que, infelizmente, atrapalham o nosso dia a dia. O senhor pode me dizer se o senhor tem sentido algum efeito colateral esses tempos? Ah, sim, com certeza, né? O médico falou mesmo esse nome que você falou aí, hiper o quê? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo, muito bem. Perfeito. Então, eu fui procurar um médico, Luiz Flávio, como eu te falei, eu moro em Goiânia, né? Eu passei numa farmácia e um colega farmacêutico me deu alguma instrução falando para eu fazer uma dosagem hormonal. E eu estava sentindo, eu tava com problema, né? Evacuações frequentes, taquicardia, e eu estava muito irritado, viu, Luiz Flávio? Então, foi um dos motivos que eu fui procurar o médico e ele me prescreveu essa medicação. Perfeito. Senhor Gustavo, por gentileza, quanto tempo faz que o senhor realizou o último exame? Ah, tem uma semana. Uma semana? Perfeito. Bom, como o senhor já faz, então, uma semana, então, a primeira coisa, eu vou solicitar ao senhor que me acompanhe até a sala ali, para nós aferirmos a pressão arterial do senhor. Bom, então vamos lá. Eu quero sim. Aí a gente vai até a salinha, volta, o senhor está, então, com uma pressão de, vamos chutar aí, 15/10. Tá? Então, senhor Gustavo, o senhor está com uma pressão levemente alterada, nada tão significativo assim, mas que requer uma certa precaução. Então, veja bem, o senhor está com essa hipertensão, então a primeira coisa que eu vou indicar ao senhor é que possa ir, até pela própria enfermidade que o senhor vem enfrentando, hipertiroidismo, que é um excesso de iodo no organismo do senhor, que o senhor, primeira coisa, possa controlar um pouquinho a sua dieta do sal. Além disso, existe uma medicação muito tranquila, que nem chamo de medicação, que na verdade é um suplemento mineral que pode aí moderar a hipertensão do senhor, que é o ômega 3. Ômega 3 é um medicamento excelente, é uma suplementação com peixes de águas frias, águas geladas, muitas vezes provenientes da Noruega, que podem aí durante um médio prazo deixar a pressão do senhor em níveis normais. Eu diria assim, 14/9, 13/8, que aí vai dar uma qualidade de vida melhor. E o que o senhor acha, professor? Muito bem, muito bem. Continua, pode continuar, continua. Depois eu vou fazer algumas considerações. Sim. Continuando também, senhor Gustavo. Evacuações frequentes e a parte do humor. Exato. O senhor me citou também no início do nosso atendimento que o senhor vem se sentindo até, quem sabe, né? Muitas vezes acontece isso, todos nós somos seres humanos, às vezes causa um certo constrangimento, processos de diarreia, né? Isso aí acontece porque o hipertiroidismo e também o hipotiroidismo, eles causam um problema no intestino delgado. E aí eu posso receitar para o senhor um outro suplemento mineral que é fantástico, que em conjunto com o ômega vão melhorar de uma vez a qualidade de vida do senhor, que é o colágeno. Esse colágeno ele vai de encontro a essa melhora dessa questão intestinal. E também, aproveitando aí que o senhor disse que está irritado, e eu não estaria diferente, eu concordo com o senhor plenamente. Eu estaria plenamente irritado, sabendo de uma enfermidade logo assim, e tendo todos esses problemas. Se o senhor, para essa irritabilidade, por uma melhora de qualidade de sono, eu indicaria ao senhor também um outro suplemento, que é o triptofano. Aí o senhor Gustavo, o senhor me pergunta assim, meu Deus, mas vai ficar muito caro? Não, senhor Gustavo, não vai ficar muito caro, até porque a nossa farmácia ela dispõe de um desconto especial. Além disso, tudo isso que eu citei para o senhor vai ser um somatório. Então, nós não estamos aí colocando um preço alto. Na verdade, nós estamos melhorando a qualidade de vida do senhor e eu tenho certeza que, no mais tardar em 30 dias, o senhor estará vendo
qual vai ser a reciprocidade desses medicamentos dentro do organismo do senhor. Tenha certeza disso. Perfeito, perfeito. Muito bem, obrigado, Luiz Flávio, pela dinâmica. Eu chamei o Luiz Flávio para participar, gente, porque nas dinâmicas do dia a dia nós temos uma galera aqui que participa, né? O seu Paulo é titular, a Beatriz. Quem tá me chamando? O Jonathan. Fala, Jonathan. Ali no caso, para o intestino também, o Ora Pronobis também serve, né? Sim. Para controlar o funcionamento do intestino. Isso. Eu já vou fazer algumas considerações aqui, Jonathan. O Jonathan já tá top, viu, Luiz Flávio? Gente, olha só. Então, em relação ao ômega 3, né? Então, o ômega 3, gente, ele é um ácido graxo, né? Ele é uma gordura boa, né? Então, esse ácido graxo, ele tem uma ação cardioprotetora, vai ajudar muito. Na realidade, o Luiz Flávio ofereceu o ômega 3, gente, mas também poderia ser um magnésio, né, Luiz Flávio? Poderia ser um magnésio. Perfeito, professor. Poderíamos ter o magnésio aí, que é uma medicação, como eu falei anteriormente, que vem sendo prescrita, principalmente nos Estados Unidos, após uma série de estudos. Exato. Então, o ômega 3, ele tem uma função, ele auxilia na redução da pressão arterial e ele vai agir como cardioprotetor. Então, parabéns pela indicação. Em relação a evacuações frequentes. Pessoal, no hipertireoidismo, por que está acontecendo evacuações frequentes? Porque com o aumento da T3 e da T4, acelerou o funcionamento, acelerou o metabolismo. Então, o organismo ele funciona muito mais rápido. Por que tem aumento do apetite? Porque está tudo aumentando, né? Funciona muito rápido o organismo. Então, esse metabolismo acontece. Então, é como se vamos comparar todo o nosso organismo como uma máquina. A gente aumentou a intensidade de funcionamento da máquina. Então, vai ter gasto energético, é por isso que perde peso muito mais rápido, é por isso que dá muito mais fome, e é por isso que vai ter evacuações frequentes. Então, Então, vejam bem, o mais importante para o cliente foi o Tapazol, a medicação que foi prescrita pelo endocrinologista, ok? Então, em relação à saúde do intestino, o Luiz Flávio já lembrou do colágeno, que é uma proteína estrutural, não só do intestino, né, Luiz Flávio, mas também do estômago. Então, é uma proteína estrutural para ajudar essa situação. Inclusive, o colágeno também vai ajudar. Uma orientação aqui também vai ajudar na parte de fazer só uma consideração rápida, pessoal. Evitar alimentos ricos em glúten e também derivados do leite vai ajudar muito na saúde intestinal, não só do indivíduo com hipertireoidismo ou hipotireoidismo, mas qualquer tipo de indivíduo, porque são macromoléculas que naturalmente são indigestas ao organismo humano. Então, uma orientação de uma boa alimentação é super importante. Inclusive, fazendo aqui uma consideração, nós temos um dos processos que causam o hipertireoidismo, é a doença de Grave, que acontece, é uma doença autoimune. E doença autoimune, gente, é uma situação onde o sistema imunológico começa a agredir o próprio organismo do indivíduo. Fazendo um resumo sucinto, é isso. Então, uma forma da gente reduzir a intensidade de um processo autoimune é cuidar que não ocorra processos inflamatórios no organismo. Então, fazer uma alimentação aí, se a gente conseguir já tirar o glúten e tirar aí derivados de leite, já é super positivo, Muito bem. Eu gostei aqui do colágeno, mas também poderia ser um probiótico também, né, Luiz Flávio? Sim. É que, no caso, o probiótico é uma questão até mais pontual, né, mais incisiva. O colágeno é um tratamento mais assim a médio e longo prazo, também, de imediato,
mas já visando a continuidade do tratamento desta pessoa, né? Exatamente. Lembrando, pessoal, que... Estrada. Oi, pode falar, Jefferson. Uma pergunta, e qual seria esse, no caso, já que ele falou sobre no caso, o colágeno, qual seria esse? Não entendi sua pergunta. Todo ele poderia ser o tipo 2? Perfeito. Só, no caso... Perfeito. Olha que pergunta boa, né, Luiz Flávio? O Jefferson quer saber qual colágeno? Colágeno 1. Lembrando, pessoal, tá? A gente está ao vivo aqui no Facebook. Lembrando que nós temos um vídeo no nosso canal Farmácia de Sucesso pelo YouTube, onde nós mostramos a diferença dos 3 tipos de colágeno. Então, a gente fala de colágeno verisol, colágeno hidrolisado tipo 1. Então, a gente explica tudo isso daí para o profissional balconista saber. E aqui, no caso, seria o colágeno tipo 1, que o verisol, que é um colágeno diferenciado, que tem uma hidrólise enzimática, ele também entra como colágeno tipo 1. Então, pode ser aquele sachê 10 gramas, cápsulas de colágeno, e também o colágeno verisol. Então, quem quiser saber mais de colágeno, nós temos um vídeo no nosso canal Farmácia de Sucesso, no YouTube, que a gente explica essa parte. Fala, Jonathan. Tem uns vídeos que fica gravado aqui no nosso link aqui, né, da nosso grupo. Eu não estou conseguindo assistir, não, as aulas antigas. Opa, então nós vamos providenciar para você. Professor, pode falar. Só frisando que a gente fica nesse tema e nessa causa aí que apareceu, frisando que se algum desses sintomas surgir e procurarem que só procuram o Caosec e o Imosec, a gente pode oferecer o 20B, o Florax, Floratil ou o colágeno, não é isso? Exatamente. Seria bem melhor para a saúde do próximo, né? Parabéns pelo seu comentário, Cariza. É muito comum, né, Luiz Flávio? É muito comum o cliente chegar e pedir um medicamento aí para cortar. Para cortar. Gente, se foi prescrição médica, respeitem. Agora, nós cortarmos, seja uma diarreia, uma evacuação, é muito delicado. Então, eu sou muito fã do probiótico, né, seu Paulo? Cortar a diarreia não é legal, né? Sem dúvida, professor. E outra coisa, professor, é muito importante você ter um vocabulário rico, como nós acabamos de ouvir aí os colegas, porque você consegue transmitir segurança para o cliente. Perfeito. Porque o que aconteceu? O Luiz Flávio saiu de uma situação adversa, que era uma venda, digamos, aí de R$25, R$30, que ia deixar no máximo aí para o caixa dele de lucro em torno de R$2 e pouco, R$3. Você está entendendo? Ao final do mês, ele vendendo só esse tipo de venda aí, não ia conseguir sobreviver com a empresa dele, não é isso? Sem dúvida. Então, muito importante você agregar, porque importante para a saúde da empresa, importante para a saúde do cliente. Ele muito consciente, não é isso? Exato. Você não fez nada fora do figurino, trabalhou em cima da necessidade do cliente e a empresa também precisa também ter algo que venha fazer com que ela, no final do mês, ela se sobressaia. Consiga pagar os impostos, uma folha de pagamento. A sobrecarga é muito grande. Pagar água, pagar luz, pagar telefone, né? Todos os seus compromissos legais, né? Todos os seus compromissos legais. Isso é muito importante. Olha só, professor, gente. Pode falar, Luiz Flávio. Perdoe. Só fazendo um adendo na colocação, acho que foi do Jonathan, a respeito ainda sobre a questão dos colágenos, nós temos aí o colágeno 1, né, aquela questão normal, mas também, até em função do hipotiroidismo, aí eu vou entrar num mercado superaquecido que as mulheres movimentam. Cabelo, unhas, pele. Por quê? O colágeno tipo 2, nesse caso, principalmente para queda de cabelo, para a questão da pele, a rachadura na pele, pele muitas vezes assim quebradiça, unhas descascando ou então quebrando nas pontas, o colágeno tipo 2, para esse caso do hipotiroidismo, não o hipertiroidismo, ele é muito bem aceito.
tá? E também fazendo uma outra consideração final aí, obrigado, viu, seu Paulo? Mas é verdade, hoje em dia nós temos que entender que, assim, tudo que foi feito e foi falado aqui, na verdade, vai agregar principalmente para o cliente. Nada está sendo visado somente para lucratividade ou rentabilidade líquida da farmácia. De forma alguma. O princípio inicial, a ideia original de todo esse atendimento, a premissa é melhora da qualidade de vida do cliente. E a consequência natural são aí bons balconistas, boa rentabilidade para a farmácia e as comissões subsequentes para os vendedores. Exatamente. Até porque, professor, viu, hoje o mercado exige muito do empreendedor. Hoje, se você tem uma loja e você não está sempre fazendo a modernização dela, você não permanece no mercado. Então, se você não tiver uma boa receita, você vai ficar pouco tempo no mercado, não é isso? Então, você tem que ter uma equipe que se sobressaia para que possa você ser competitivo no mercado. Exatamente. Antigamente, nós tínhamos farmácias, nós tínhamos lojas, a distância era 2, 3 quilômetros de uma farmácia de outra, né? Digamos aí, vamos dar uma distância de 1 quilômetro hoje, não, nós temos ali a cada 10, 12 metros, nós temos uma quantidade enorme de concorrência, é isso? Exatamente. Aconteceu um caso comigo, professor, que o rapaz veio procurar o Forte Viron, né? Aí eu, conversando com ele, que o Forte Viron ele não ia me dar tanta rentabilidade, ia ser uma venda de custo alto, mas não ia me dar nenhuma rentabilidade, né? Uhum. E também não ia dar tanto para a empresa pelo custo dele ser alto. Então eu troquei, vendi o Gerovital e a Maca Perona, que ia atender a necessidade dele e a minha também, né? Eu acho que até postei no grupo, não sei se alguém viu. Isso, perfeito. Gente, Parabéns. Pessoal, é o seguinte... Professor? Oi, pode falar. Ô, Rúbia, pode falar. Sim, primeiramente quero agradecer por essa aula. Cara, que aula, viu? Nossa, quanto conhecimento que a gente tem aprendido. Assim, a gente que está mais tempo no balcão e assistir uma aula dessa é muito gratificante, viu? Parabéns por essa aula e sensacional. Vocabulário muito boa, muito bom mesmo. E a experiência de estar aprendendo é incrível. Parabéns. Eu agradeço, Rubia, eu agradeço no nome de todos nós, né? Porque aqui não é apenas o professor, né? Aqui nós temos muitos balconistas com muita experiência. Então, o objetivo nosso é, a cada dia que passa, melhorar o nosso vocabulário, melhorar o nosso conhecimento, proporcionar um atendimento humanizado para o cliente. Então, hoje, a parte de suplementação são tratamentos maravilhosos, inclusive eu sou suspeito para falar, porque aqui do meu lado tem uma infinidade de suplementos que eu uso e me sinto muito bem. Então, nós estamos levando saúde para a população, tá? Então, eu acho muito importante. Eu gostaria aqui só de lembrar que no atendimento que o Luiz Flávio fez comigo, gente, nós conseguimos aí com toda tranquilidade, né, praticamente, vamos colocar aí, quadruplicar no mínimo o valor. Satisfação total do cliente. Então, o cliente ficou contente em pagar esse valor, né, porque ele vai ter um benefício tremendo para a sua saúde. Luiz Flávio ficou contente porque, né, como todos os comércios, uma empresa deve ter uma política de premiação aos seus vendedores e, com certeza, ele vai ser premiado de forma adequada. E também o dono da empresa vai ficar muito feliz, porque ele vai ter condições de continuar com a sua porta aberta. Nós temos muitas farmácias que nos procuram, a gente tem redes gigantes que estão conosco, redes com 500 lojas que estão conosco, porém nós temos grande parte dos clientes são pequenas farmácias, colegas farmacêuticos
colegas balconistas que montaram as suas empresas e estão procurando fazer o seu melhor. Mas para finalizar aqui o nosso encontro de hoje, pessoal, que já passou um pouquinho de 1 hora, eu queria pedir, doutora Cláudia, está escutando a gente aí? Tô sim. Doutora Cláudia, como que a senhora vê esse treinamento? Que nem, olha, a senhora é responsável técnica de uma drogaria do Rio de Janeiro, não é verdade? Isso. Como a senhora, como farmacêutica, enxerga os nossos treinamentos para auxiliar? Porque, veja bem, um farmacêutico ter balconistas despreparados é um risco. Não é, doutora Carla? É um risco para nós, farmacêuticos, termos balconistas despreparados, né? Porque eu estou usando até o termo balconista, né, Luiz Flávio, de forma equivocada. Vamos colocar atendentes, né? Atendentes sem o preparo adequado. É um risco, não só à população, mas também para o farmacêutico, né? Como que a senhora vê esses treinamentos como farmacêutica responsável do estabelecimento, doutora Cláudia? Olha, eu acho muito positivo, porque o balconista ele procura se familiarizar ao medicamento, se informar sobre as doenças, né? Como proceder, né? Como auxiliar ao cliente quando vier até ele, né? E, assim, ele passa uma segurança para o cliente. Ele cria como posso falar assim, um atendimento familiar. Uma Né? credibilidade também para o cliente. Né? Ele passa aquela segurança para o cliente e o cliente já fica assim, volta, porque tendo um bom atendimento, né? Passando uma segurança, passando aquela certeza que você está falando para ajudar o cliente, ele volta e vai procurar novamente se familiarizar aquela farmácia, se familiarizar aos balconistas, né? Poder ter mais informações. Né? E assim, e ajuda nós farmacêuticos, né, a ter mais tranquilidade, né? Exatamente. Exatamente. Pessoal, quero agradecer a vocês pela participação, tá? Normalmente, as dinâmicas, quando a gente começa um assunto nos nossos grupos, né? Nós ficamos aí 3 semanas falando de hipertiroidismo, né, pessoal? Vocês cansaram de escutar sobre hipertiroidismo, né? Professor? Oi, pode falar, Luiz Flávio. Perdoe, antes de o senhor encerrar aí essa dinâmica, essa live, eu quero primeiramente só deixar claro aqui a importância que é o treinamento capacitado e gabaritado. O senhor Paulo disse no início dessa nossa dinâmica sobre a questão da experiência, sobre a questão de que trouxe mais conhecimento a ele. E eu faço minhas palavras do seu Paulo, e junto disso é muito bom a gente entender o seguinte, independente se você é um balconista ou farmacêutico, principalmente balconista, que é o caso da live de hoje. Você é um balconista experiente. Vou dar um exemplo. Eu tenho 25 anos de farmácia, no mínimo de balcão. Quando eu realizei o curso do senhor, o mundo se transformou. Na verdade, nós temos uma visão que vem de antigamente, que era somente fazer a entrega do medicamento, tchau e benção. Aqueles que estão iniciando têm também um estágio num curso supervisionado pelo professor. E também aqueles que já estão na metade do caminho, na metade deste conhecimento, também vai agregar. Então, para cada fase do balconista que ele se encontra numa farmácia, existe um tipo de curso ministrado pelo professor Gustavo, e eu faço minhas palavras do seu Paulo e volto a dizer, é transformador, não tem outra palavra. Nós saímos da idade da pedra e estamos vindo para uma situação hoje do dia a dia do balconista com o cliente, onde você, eu digo por mim, inclusive, 25 anos de farmácia, onde você tem o empirismo, o conhecimento técnico, agora somado a técnicas de abordagem, de personalização de atendimento, de
interceptação da necessidade do cliente e, junto disso, o principal, agregar vendas e, com isso, lucratividade da farmácia. Então, assim, eu diria para todos que estão ouvindo, mas com toda tranquilidade, com quem tem mais de 25 anos de farmácia, realizem este curso. É fantástico e transformador. Obrigado, Luiz Flávio. Obrigado a todos pela participação. Eu quero fazer só algumas considerações aqui, como a gente está ao vivo pelo Facebook, e a gente vai colocar também esse vídeo aqui pelo nosso canal do YouTube Farmácia de Sucesso. Nós vamos deixar no nosso canal do YouTube Farmácia de Sucesso os links para colegas que queiram fazer o curso de formação de balconistas. Nós vamos deixar um link de um grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram, as farmácias que já estão em consultoria, em treinamento conosco, já têm o nosso ambiente, né? Nós temos lá os grupos de WhatsApp. Então, o colega que quiser entender um pouquinho mais dos cursos de formação de balconistas, pode clicar no link do Telegram, vai entrar lá e a gente vai fazer algumas dinâmicas, eu vou passar mais informações para esses colegas. Farmácias que queiram treinar as suas equipes, também nós vamos deixar aqui o link do grupo do Telegram para balconistas com experiência, e também eu vou deixar um outro link, tudo a gente está separando por setor na farmácia, né? Nós temos um link para gerentes e proprietários. Então, nós vamos deixar um link para cada categoria, seja os novatos, que é a formação de balconistas experientes e gerentes e proprietários. Então, nós vamos deixar, vai ter o link na bio, onde nós vamos deixar o acesso para os colegas que queiram saber mais a respeito desse trabalho bacana que nós estamos fazendo aqui com todos esses colegas que estão conosco pelo Zoom. Gente, agradecer muito vocês, né? Beatriz, Murilo, Simone, Rúbia, Paulo, doutora Cláudia, Jefferson, Franci, Luiz Flávio, Emanuele, Carisa, Jonathan, doutor Emanuel, Lucas Araújo, agradecer muito a participação de todos, nossos colegas mais tímidos que estão com as câmeras fechadas, né? Carla, agradecer vocês todos pela participação. Semana que vem estamos juntos nos nossos treinamentos, terça, quarta, quinta, segunda também, né, seu Paulo? Então, nós temos treinamentos praticamente todos os dias. Agradecer a todos pela participação e desejar a vocês, aos colegas que estão assistindo esse vídeo conosco, um ótimo final de semana e que Deus abençoe todos vocês, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau. Embora passear, sou eu, professor.